Bom dia, professor Rodrigo. Tudo bom? Como é que Tudo, que você está? prazer ter o senhor aqui conosco. Não, senhor não. Ah, pois é, Eu mania de já mineiro. entro indo embora. Mania de mineiro, desculpa. Simone também está entrando aí com a gente. Tudo bom, Bom Simone? dia. Tudo. Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Tudo Graças a jóia, Deus, tudo graças a jóia. Deus. Deixa eu colocar aqui o celular num lugar melhor. Então, estava aqui, Simone, agradecendo o Rodrigo, né, de participar com a gente aqui hoje na nossa live semanal, né, e com esse tema tão bacana da sobrepartilha, pouquíssimo explorado, né, Rodrigo? Pouquíssimo explorado, pouquíssimo explorado. Pouquíssimo explorado e pouquíssimo utilizado. Pois é, exatamente. Eu acho que a ideia nossa é um pouco trazer isso mais à luz, né? Eu li aquele seu texto sobre sobrepartilha, inventário, né? E sobrepartilha. Falei que eu vou colocar o link nos stories depois para o pessoal, porque o texto é muito legal, porque trata de uma base assim estrutural, mas partindo com uma perspectiva crítica e funcional, né? Então, assim, eu gostei muitíssimo, te parabenizo por ele. E eu acho que vai ser muito útil aqui para aquelas pessoas, né, que querem explorar um pouco mais esse instrumento de planejamento sucessório, né? Sim, sim. Não. Foi engraçado quando a Daniela me entrou em contato comigo, né, para fazer a live. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, eu fiquei assim, fiquei muito feliz, tá? Ah, que bom. Porque olha só, já até para começar assim, né? Isso não está, inclusive, se no texto, porque naquele texto eu faço mais uma análise da sobrepartilha na perspectiva de um processo, de um inventário, né? Então, Uhum. ele ali, ele não tem uma análise, embora você possa extrair do texto, mas ele não tem uma análise profunda da sobrepartilha no planejamento sucessório, Sim. tá? Mas isso sim, até eu fiz uma live depois com o Rodrigo lá, também a gente acabou abordando, a gente extrai isso do texto. Por que eu estou falando isso? Que isso é muito legal, porque a ideia de sobrepartilha inicial que a gente tem, vê se vocês concordam comigo. Vou falar assim em geral, né? A ideia da sobrepartilha, do modo geral, é imaginar o seguinte, que acabou o inventário e as pessoas descobriram determinados bens. Aí tem que fazer sobrepartilha. Essa é a ideia geral. Né? Isso. A gente pensa isso. Ou que no meio do inventário, às vezes, assim, aí já numa segunda perspectiva, no meio do inventário aqui aconteceu um fato, tal, não tem jeito, então esse bem vai para sobrepartilha. Tá? O que lá no texto eu tento mostrar, e ver se você, Carol, se você leu lá, né, se ficou claro, porque tem Uhum. uma questão, assim, quando você divide, eu faço a divisão lá da partilha prospectiva, ou seja, eu olho sobre a partilha, né, prospectiva, eu olho e falo assim, olha, esse caso aqui é um caso que eu preciso que isso vá para fora do inventário. Isso eu não tenho como deixar aqui. Isso é interessante, porque ele funciona como uma ferramenta de organização do processo, de Exatamente. condução do processo. E isso é muito útil no curso do inventário. Né? Mas aí, então, assim, a gente já avança um pouco, porque aí já avança um pouco mais daquela ideia inicial. Porque a ideia inicial, como eu falei, assim, 70% todo mundo, 80% pensa da sobrepartilha como descobrir bens no fim do inventário, ou quando acontece, todo mundo fica com raiva. Que a sobrepartilha tem gente que fica com raiva. O juiz colocou isso para fora, tal. Aí todo mundo fica com raiva do juiz. Não sei se você reparou. Por que não resolve isso aqui? Eu, às vezes, eu dou graças a Deus. Eu quase acendo vela para o juiz quando o juiz ele manda para fora. Eu sou meio ao contrário. Mas, enfim, essa é a ideia. Aí, o que a gente, né, a gente já colocando assim, um primeiro ponto. O que a gente já pode demonstrar é a sobrepartilha, ela como uma figura de organização do inventário. Ou seja, você olha no inventário determinadas questões, determinados litígios, que já de antemão você pode ver que não vai ter como se resolver no inventário. Ou se você for resolver no inventário, ele vai ser muito custoso, seja no tempo, seja no valor. Então isso é legal. E aí a sobrepartilha, como é que isso é bacana? Eu estou falando assim antes, só para a gente até se localizar já do que eu penso de sobrepartilha, tá? Pelo menos no plano do inventário. Aí ela é uma figura que ela é útil
que ela pode ser uma ferramenta. Eu falei isso muito com o Truzzi, com o Marcelo Truzzi. É um instrumento muito importante para o inventariante. O inventariante, quando ele dá importância, se eu vou voltar aqui, ó. Voltei ou sumi ainda? Voltou, voltou. Voltei. Então, dessa importância de o inventariante ele notar o seguinte, olha, eu tenho que o inventário, o que é o inventariante nessa figura? Ele é aquele ator que ele vai trabalhar para o fim do condomínio hereditário. Né? Aí ele falava assim, olha, eu posso então fatiar o inventário se for necessário, utilizar isso como uma ferramenta para eu chegar no fim. Então isso é muito interessante. Mas é uma figura também interessante na perspectiva do juiz. Para o juiz observar determinados litígios e ele falar, olha, e às vezes até consultar, usar o dever de cooperação, falar, você não acha que é melhor isso ir para a sobrepartilha? Uhum. E mais, olha como é que é até legal, e nós como advogados, imaginando um inventário litigioso, a gente às vezes, nós mesmos propormos e requeremos isso no inventário. De falar, poxa, essa parte está atrapalhando, vamos mandar isso para a sobrepartilha? Ô, Mazei, e os próprios herdeiros, que Sim. podem receber antecipadamente, sem, por exemplo, avaliar bem digital. Quanto tempo a gente vai levar para avaliar bem digital, né? Avaliar uma sociedade de advogados, avaliar uma empresa, fazer um valuation de uma empresa. Então, recebe o que tem para receber e o resto empurra para a sobrepartilha. É uma ideia excelente. Então, mas eu concordo 100% com você, mas o que eu acho bacana de chamar a atenção nisso, você já foi no ponto, ou usar uma expressão que eu gosto de falar, no ponto nervoso, é que tem uma legitimação geral para a sobrepartilha. Ela não é, por exemplo, ela é absolutamente... Você quer ver como é que... Você quer ver um caso bacana? Você quer ver um caso legal? Um caso bem legal? Vou falar assim, um caso que parece simples. Na hora de pagar o legado, o problema não é entregar o legado. O problema são os frutos do legado. Olha o problema. Eu vou contar um caso aqui para vocês. A Bianca, minha sócia aí, ela entrou. Eu não sei se ela já chegou a trabalhar nesse caso comigo. A gente já acabou. Pagar o legado era fácil. O problema é que tinham 12 anos de frutos do legado. Nossa. Aí o problema era apurar os frutos do legado. Aí, olha que caso massa esse. Aí eu fui consultado entre os 45 do segundo tempo. Um colega que me chamou para trabalhar nesse caso. Você sabe o que eu cheguei e falei? Mas chutou pro gol, né? Chutou pro gol. Chutou pro gol Não, aos 45 minutos assim, do segundo tempo, né? Não. E assim, eram dois colegas que estavam no inventário. Eram três. Mas assim, essa discussão envolvia mais dois. Aí eu fiz uma proposta. Eu falei, cá, vamos pagar o legado aqui no inventário e deixa os frutos para sobrepartilha. Porque aí a gente discute, a gente não dá a quitação da sobrepartilha dos frutos, o legatário não dá, ok? A gente passa isso para sobrepartilha, tem patrimônio aqui, a gente sabe qual que é o quinhão dos herdeiros, qual que vai ser a responsabilidade e a cota de cada um. Porque olha só, Simone, olha que caso maluco. Um inventário parou por conta dos frutos do legatário, que não era herdeiro. Então, não é surreal isso? Surreal. É surreal. É surreal. É assim, chega a ser surreal. Então, essa é uma perspectiva legal. Mas aí, quando veio o convite que a Dani falou comigo, né, Daniela, e vocês me convidaram, né? Aí eu falei assim, poxa, que legal que as pessoas já notaram que a sobrepartilha agora é o faixa preta, tá? Que é o ponto da nossa live. As pessoas não se tocaram, nem todo mundo tinha se tocado, mas vocês três se tocaram, de uma questão que ela é muito sagaz. E a sobrepartilha na perspectiva do autor da herança? Quando ele já sabe que tem algo da herança dele que vai ser complicado. Ou seja, que pode ser que não consiga apurar no inventário. Então, veja, o próprio autor da herança, ele pode, às vezes,
Olha como é que você abre uma perspectiva, olha como é que isso é legal, Carol. Dele mesmo colocar, por exemplo, no testamento e falar bem assim, ó, esse bem aqui, se não tiver como apurar na época da minha abertura da sucessão de forma rápida o seu valor, ele tem que ir para sobrepartilha. E ele justificar isso. Aí vocês vão falar, ah, não, isso é caso de aula, né? Porque não é possível que aconteça isso. Vocês querem ver um... Não, toda hora, mas eu vou dar. Você deu o exemplo da herança digital. Mas você quer ver um caso que é clássico disso? Imagina o sujeito que ele faz um negócio imobiliário, uma permuta lá, alguma permuta, que na verdade ele vai receber ao longo do tempo. Ok? As apurações vão se dar ao longo do tempo. Como é que você vai chegar com segurança e você vai apurar o valor disso do inventário? Então, o que você pode fazer? Então, por exemplo, esse caso que eu estou falando é um caso real, tá? A pessoa ele fez uma permuta imobiliária numa área, se fosse aí, fosse no Rio, seria mais ou menos aí como Teresópolis, né? Aí em Minas, deixa eu pensar um lugar perto aí de Belo Horizonte aí, nesse sentido, fosse mais ou menos Gramado. Então ele fez mas é algo que ele demoraria, o valor real que ele vai receber, né? Isso vai demorar anos, talvez 15, 20 anos. E olha como é que isso é injusto, a gente pegar e você colocar isso no inventário. Olha como é que o inventário tem uma ideia de que o patrimônio ele tem que ser uma foto, jamais um filme. Sim. Aí olha como é que isso é injusto, como é que seria cruel isso, risco de pagar mais, que às vezes também o próprio negócio pode não vingar e não dar certo. Então, quando você remete isso para sobrepartilha, você cria o quê? Você cria uma garantia para os herdeiros, ok? Que aquilo vai ser apurado, não vai ter multa, olha que legal, não vai ter multa, e você não atrapalha o curso do inventário no normal. Então, isso é muito interessante. E aí, só para poder fechar, essa parte, ela se torna capital, fazendo gancho com que é o tema aí, né? Especialmente aí das colegas, o tema da live. Olha só, o autor da herança, ele é titular de cotas societárias. Olha a importância aí da sobrepartilha, não já no inventário, ou seja, depois da abertura da sucessão, mas a sobrepartilha como um mecanismo do autor da herança em vida, dele planejar sua sucessão. Ele falar, essa parte aqui, ó, eu não quero que seja, que atrapalhe. Então, aí eu acho que também tem essa pegada, e aí eu acho que vocês três foram muito sagazes em perceber isso. Você tá mutada, Simone. Você inverteu a câmera do celular aí. Ah, a gente tá vendo uma impressora bem bonita. Ah, eu não estou vendo aqui, então, peraí. Deixa eu voltar aqui. A gente perdeu de ver você, tá vendo? Peraí, eu vou sair e vou voltar. É porque que não, caiu. agora não, tá bem. Agora deu, voltou. Agora deu. Voltou? Agora voltou para a impressora. Então, vai lá. Voltou? Agora deu. Isso, perfeito. Tá lindo. É porque foi para sobrepartilha. Foi o exemplo. Não apareceu a imagem, foi para a impressora, depois voltou. Exatamente, é isso. É uma ilusão de que sai momentaneamente, mas ele volta, né? Isso aí. Ô, Rodrigo, eu acho muito interessante, você tocou assim, 2 pontos que só para a gente sistematizar o pensamento aqui, que eu acho que é fundamental aqui para a gente evoluir no raciocínio. Ou seja, a sobrepartilha usada como instrumento de planejamento sucessório pelo planejador em testamento, e a sobrepartilha usada como instrumento de planejamento sucessório também após a morte, né? Ou seja, sim, as pessoas para um inventário mais eficiente, né? Para que as pessoas tenham acesso, os herdeiros tenham acesso ao seu quinhão ou a parte do seu quinhão, já se partilha ali o que é possível e deixa depois para questões controvertidas, né? E aí vamos para aquelas hipóteses lá da lei, né? Tanto do Código Civil quanto do Código de Processo Civil.
Não, isso. E eu vou falar que vocês querem ver um caso top. Esse caso foi um caso que eu dei um parecer. Esse caso é excepcional. E já antecipando para vocês, vai ter uma câmara, nós vamos abrir uma câmara específica de direito sucessório e arbitragem, tá? Que Já, máximo! Câmara de São Paulo, já que já existe há muito tempo, tradicional. Aí eu já trabalhava como árbitro, mas vai ter uma câmara específica. Olha que caso, mas esse caso eu não trabalhei como árbitro, eu trabalhei como advogado. Olha que caso legal, vou falar a vocês aí como advogado, vocês vão captar na hora. Com sinceridade, vão ser muito sinceros, vocês aqui e os colegas que estão assistindo. A gente consegue fazer apuração de haveres, apuração da potência econômica de uma sociedade, e esse caso era um caso de uma sociedade de advogados. Ou seja, envolve dados sigilosos, processos. Nós vamos conseguir fazer isso no judiciário, dentro do inventário? Claro que não. É óbvio que não. Aí você sabe o que aconteceu nesse caso que eu atuei? Eu não atuei como árbitro, não. Foi feito um acordo, nem precisava falar que era negócio jurídico processual, para que fosse feita a sobrepartilha. Primeiro, o tema fosse para mediação e na mediação fosse feita uma arbitragem. Se na mediação ela não lograsse êxito, o resultado, a apuração, isso é mais legal ainda, sabe por quê? Olha como é que isso é top. A arbitragem não era para dizer o quinhão de cada um, nada disso. A arbitragem era para dizer qual que era o valor, né, da empresa e um eventual sócio que tinha lá, que era herdeiro, se havia para o crescimento da empresa maior, se houve uma atividade dele preponderante, para saber se isso daria alguma indenização propriamente dita. Isso não era a cota do herdeiro, era ele como sócio. Aí você sabe o que aconteceu? Olha que caso legal. Mandamos isso para sobrepartilha, ok? Tranquilo? Vários herdeiros. Uma parte das pessoas acordaram. Ou seja, uma parte se resolveu. Ah, não, eu aceito tanto. A arbitragem, ela foi feita para resolver um litígio que ficou residual. E aí o que aconteceu? Olha, aí que foi mais legal ainda. Quando resolveu isso tudo, e aí entra uma questão que foi bacana, tal, aí chegamos no valor. O inventário já tinha acabado, né? Todo mundo maior, né? Todo mundo maior, todo mundo capaz. Você sabe como é que nós concretizamos a sobrepartilha? Então, ou seja, aquele inventário acabou. Olha só que bacana, aquele inventário acabou. O tema pendente foi para mediação, resolveu uma parte grande, ok? Resolveu uma parte grande. Uma parte residual foi para arbitragem. A parte que foi para arbitragem, depois todo mundo aceitou, não teve mais discussão. E aquilo que foi plasmado no fim virou uma escritura pública, uma sobrepartilha extrajudicial. Encerrou o problema. Então, esse é um caso. E o que foi bacana desse caso, Simone e Carol? Isso envolvia vários processos que você tinha que apurar, ter uma dimensão de quanto que era a potência de cada honorário. Você imaginou isso no judiciário? Não. E vários processos envolvendo direito de família, processo 20 anos. Não, e assim, e outra coisa, qual que foi uma grande vantagem de levar isso para a arbitragem? Que isso é uma nova realidade que a gente tem que pensar. A arbitragem e o direito sucessório, né? E a arbitragem e o direito de família, quando possível. Que eu vejo mais a arbitragem, tá? Também é minha opinião, tá? Trabalhando mais com direito sucessório do que com direito de família. Isso é uma opinião minha. Isso é assunto para uma outra live, mas eu acho que o direito sucessório, né, está mais dentro do. Mas veja, olha uma grande vantagem da arbitragem nesse caso, com a sobrepartilha. A arbitragem, ela é confidencial.
Então, tudo aquilo que seria aberto à especialidade de mentira do processo judicial, Baita mesmo. ela teve, de fato, confidencialidade na arbitragem, nesse sentido. Então, Mas, eu curto muito. tem uma pergunta do Marco aqui. O Marco perguntou, e eu acho que ele está pensando em conjugar as ideias de ter uma convenção processual a respeito do tema, né, do planejamento, talvez até escalonando a mediação e a arbitragem, né? E aí ele tem uma pergunta aqui que eu imagino que ele queira saber a sua opinião, porque ele já botou pela segunda vez. A homologação judicial é elemento de eficácia ou a convenção vincula o julgador? Ele fez essa pergunta aqui, eu acho que tem que ser no contexto do planejamento sucessório, né? Porque fora dela a gente não está nessa live, está em outro lugar. Mas assim, vou tentar juntar aqui. A sobrepartilha, olha só, vamos lá. A sobrepartilha como negócio jurídico, olha lá. A sobrepartilha como negócio jurídico, ela vincula o juiz dentro do processo? Me parece que vincula. Porque o artigo 190, o que o artigo 190 diz? Quando fala sobre negócio jurídico processual, sobre convenção processual. Ele diz que o juiz, ele só pode, se tiver uma questão. Então o juiz fala assim, não, isso aqui eu não vou, se eu quero julgar, tal. Você fala, não, isso aqui não, excelência, isso aqui eu vou atrapalhar o inventário. Isso aqui. E aí tem uma questão que é muito legal também. Esse é um ponto muito bacana que eu vou falar para vocês, que é um dispositivo que ele não é utilizado. Vocês querem ver eu falar um negócio agora? Uma brincadeira, hein? Com os colegas aqui. Se eu estivesse dando aula aqui na faculdade, eu costumo falar isso. Eu falo, aqui está o jump of the cat. Você quer ver um jump of the cat, um pulo do gato que tem a ver, que está escondido dentro do inventário? Às vezes, as pessoas não prestam atenção. Várias vezes, quando eu estou fazendo live, aula, você fala, esse dispositivo não serve para nada. O artigo 611 do CPC, ele fala. Aí ele fala, esse dispositivo ele é inútil. Esse dispositivo é inútil porque o inventário não termina em 12 meses. Você quer ver como é que ele é extremamente útil para a gente agora? Aliás, vou fazer um parênteses. Você quer ver como é que ele é útil de um modo geral? Não fiquem chocados que eu vou falar aqui agora, não. A prestação de contas, lendo o artigo 618 do Código de Processo Civil, existe periodicidade para que o inventariante apresente prestação de contas? Aí a resposta decorada, não, porque o 618 fala quando o juiz exigir ou no fim da incumbência do inventariante, perfeito? Olha que resposta top agora. Artigo 611. Quando se presume o fim da incumbência do inventariante? 1 ano depois de encerrado o inventário. E tanto é assim que o inventariante ele tem uma função próxima do síndico do condomínio, certo? Ordinariamente, qual o prazo da prestação de contas do síndico do condomínio? 1 ano. Logo, a prestação de contas do inventário também é em 1 ano. Veja como é que esse dispositivo ele é importante. Por que você está falando isso no contexto da sobrepartilha? Toda vez que eu demonstrar que eu tenho uma situação que ele vai alongar o inventário e que eu conseguir encerrar o inventário, seguir esse plano do inventário como processo sumário temporal, ou seja, que acaba rápido, por isso que ele tem que acabar em 1 ano, eu posso estar diante de sobrepartilha. Se o juiz ele proferir uma decisão contra isso, cabe recurso. Sim. Então, olha como é que isso é uma sacada. Então, o 611, ele é a chave para encaixar a sobrepartilha. E é muito legal, olha como é que isso é bacana, e é muito legal falar com advogados, né, advogadas, que trabalham com direito sucessório, que quando você encaixa, então, o artigo 611 do CPC com 2021 do Código Civil,
que ele que está... é o melhor dispositivo que fala sobre sobrepartilha, é o 2021 do Código Civil, não é o Código de Processo. Aqui posso fazer uma brincadeira aqui, já que vocês gostam mais de civil que de processo. E eu adoro falar isso com os processualistas. Tem várias técnicas de processo que estão muito melhor no Código Civil do que no Código de Processo. Uma delas é a sobrepartilha. No 2021 está claro. Porque no 2021 ele fala, olha, se você perceber, basicamente é isso, que você não vai conseguir encerrar o inventário porque você tem litígios, você tem algo que você não vai conseguir liquidar, sobrepartilha. Aí é só você conjugar o 2021 com o 611, 2021 do Código Civil com 611, fazer o negócio jurídico processual, né, falar sobre essa sobrepartilha. E, para mim, observando 190, não é necessário homologação. A homologação não faz parte do ambiente do negócio jurídico processual. Uhum. É o contrário. O juiz ele só precisa dar uma decisão motivada se ele rejeita. E rejeitado, cabe recurso. Não sei se eu consegui... Eu dei uma volta, fui mais profundo para tentar adequar a pergunta do colega. Eu acho que sim, eu acho que sim. E já nos deu algumas outras ideias, né, Mazei? Se eu estiver chegando perto de um ano ali, a gente, na prática jurídica, já pode organizar o encerramento, pelo menos dessa parte do inventário, né, para colocar depois. Não, com certeza. Você sabe, posso falar um negócio, então, bacana para vocês aqui? Para todo mundo que aqui advoga e tal, né? Essa é muito legal. Eu adoro esse tema. Minha sócia é fera disso. Minha sócia tem até um texto que eu publiquei recentemente que traz o elemento teórico nesse sentido. Se você entender que o inventário, nós já estamos no inventário, tá? Ele é policêntrico. O que ele quer dizer? Você pode ter vários centros nervosos de discussão independentes, por exemplo, colação, avaliação dos bens, ok? Põe centros nervosos nisso, né? Por causa da própria empresa, ameação do... Põe centros nervosos nisso. Desculpa, Carol, que deu uma... Não, só estou fazendo uma brincadeira, falando assim, põe centros nervosos. Como diz ela, centros desesperadamente nervosos. Isso. Não, sim, não, mas aí ela fala assim, centros desesperadamente nervosos. Mas aí, quando a gente pega isso, o que é legal? É mostrar, levar isso no hábito de fazer. Pedir para sanear o inventário. E mostrar que cada ponto de ser tratado separado. Por exemplo, olha que legal isso que eu vou falar. Isso aqui é top, hein? Só para quem está na live de vocês, hein? A controvérsia da colação, ela envolve todas as pessoas que estão no inventário? Não. Ela vai envolver só os herdeiros necessários, perfeito? Perfeito. Mas olha que top agora. Mas tem herdeiros testamentários que não são herdeiros necessários. E há legado, que não são herdeiros necessários. Só que há uma controvérsia, há duas controvérsias. Não só quanto a quando começa a meação, né, do companheiro sobrevivente, por exemplo, como também do valor dos bens. Olha como é que isso é legal, Simone. Se eu levar o inventário do jeito comum, eu não vou separar as três controvérsias. Concordam comigo? Super. E olha como é que eu vou falar uma coisa, vocês vão concordar comigo na hora. Qual que é a mais fácil dessas, a priori? A avaliação dos bens. Avaliar os bens, eu consigo avaliar rápido. Aí o que eu faço no inventário? Priso essa controvérsia. A segunda, talvez, ela pode ser um ou outro.
ela pode ser resolvida rápida. O problema pode ser a colação. Porque da colação, eu tenho questões que não é só a avaliação em si, mas eu tenho que saber se foi feito bem feito ou não. Se aquele bem é objeto de colação ou não. Porque eu... sabe o que eu lembrei hoje? Sabe quando eu te conheci pessoalmente? Quando você deu uma brilhante palestra lá no evento lá do Teodoro, lá na Sim, foi UFMG. verdade. Na UFMG, o evento da Juliana Faria, né? Da Juliana Cordeiro, ela que organizou. Então, você deu uma brilhante palestra sobre... Você também arrasou, hein? Não. Não vem, não. Eu falei primeiro. Mas olha só. Então, mas olha só como é que é legal isso. Eu examinei, olha como é que eu levo mastigado isso para o juiz. Olha, eu tenho 3 controvérsias diferentes. Aí eu mostro para o juiz cada controvérsia, estão os pontos, e mostro quem são os personagens, a ordem lógica que elas têm que ser resolvidas. Olha como é que esse caso da colação vai ficar convincente para o juiz. Olha como é que é legal. Ele vai olhar e falar assim, pô, essa avaliação aqui ou reação aqui, pois a colação vai atrasar tudo. Vamos resolver esses aqui e deixa o outro lá para fora. Então, reparação, a Bianca, pode dizer, minha sócia, ela é muito inteligente nisso. Quando a gente pede o saneamento no inventário, que é uma coisa que nem todo advogado faz, a gente já leva cada ponto nervoso, né? Mostrando que uns estão mais ou menos nervosos e uns de forma muito nervosa, né? Agudamente nervosa, e isso facilita o juiz na sobrepartilha, a deliberar sobre a sobrepartilha. Mas isso é fenomenal. Você acabou de fazer uma sugestão muito boa de fracionamento dos elementos litigiosos no inventário, e que, se juntar isso com a ideia que você deu antes de cindir a resolução pelas metodologias adequadas, o que você consegue talvez seja suspender o inventário e encerrar com ele, resolver cada centro nervoso no melhor método possível e no mais ágil, e aí obter o resultado do bem da vida, que seria ali receber o bem efetivamente, com muito mais agilidade. Talvez essa live pudesse se chamar Elementos de acelerar o processo de inventário. Como você, advogado, acelera o inventário. Verdade. Mas olha só, você sabe que tudo isso que eu estou falando não é para fazer propaganda, não, porque tem muita gente ali, já vi comentários, sabe disso aí. Eu vou contar uma história para vocês. Eu acho que Simone não sabe. Eu acho que a Carol já talvez saiba. Não sei se é que eu falei. Eu estava escrevendo uns comentários, que é essa coleção aqui, ó. Ela vai sair, vocês estão conseguindo ver aí? Tá conseguindo ver? Só vendo as duas beldades aqui e a fotinho da Dani. Para mim tá tudo preto aqui. Mas o que aconteceu? Não, mas a gente está te vendo. Então tá ótimo. Eu estava escrevendo esse livro, eu ia entregar esse livro em 2016. Eu escrevi 482 os comentários do CPC da página 610 a 673. Simone já estava pronto para entregar. Só que o que eu concluí? Eu escrevi mais do mesmo. Eu estava comentando o inventário como todo mundo comentava. Isso me deu uma crise. E aí eu fui pedir para a editora, para os coordenadores, para eu não entregar o livro. E eu tentei, durante uns 6 meses, tentar adaptar o livro. E eu não consegui. Você sabe o que eu fiz? Eu joguei fora esse livro, de quase 500 páginas, e comecei um livro do zero. Você sabe quantas páginas que eu escrevi? Você sabe quantas páginas que eu escrevi sobre sucessões? E isso, a pandemia, foi um período que eu escrevi muito e tal. Eu terminei isso no fim do ano passado. Não, tinha terminado antes, né? Eu terminei em 2020. Eu escrevi 2.000 páginas, não só sobre inventário, sobre sucessões. Então, de 400 virou 2.000. Que eu
transformei em 900 páginas como comentários ao CPC, do artigo 610 ao 673. Acredito que esse ano essa obra saia. Por que eu estou falando isso? Muito do que eu disse, organicamente, de forma sistemática, está nesse texto. Quando a gente pensa em sobrepartilha, uma ideia que a gente vai, é óbvio que vai ser natural, é o artigo 612 do CPC. Quando a gente fala de quê? De remessa para as vias ordinárias. Vocês concordam comigo? Sim. Posso voltar, então, para uma coisa agora bacana? Agora é faixa preta, hein? Só faixa preta. Agora é o dia para jump the cat. A faixa preta do código, ou a faixa preta, desculpa, as vias ordinárias do Código de 73 são as mesmas vias ordinárias do Código de 2015? Não, porque o Código de 2015 ele trabalha com justiça multiportas. Então, toda remessa externa, ela se submete à mediação, a sobrepartilha, a arbitragem, a processo sumário, juizados especiais. Ou seja, via ordinária significa dizer uma via que não é a via habitual do inventário. Ponto. Então, isso muda. O que significa dizer que o inventário ele pode ter várias remessas externas para via ordinárias, cujas plataformas de recepção são diferentes a partir do litígio. Ou seja, o mesmo inventário pode ter uma remessa para arbitragem, outra para um processo judicial qualquer, outra para mediação. É isso. Então, eu peguei o que a Simone... vou fazer uma brincadeira com a Simone. O que a Simone respondeu intuitivamente, eu lapidei dentro do comentário do artigo 612. Não, com certeza, Rodrigo. Intuitivamente, com alguns anos de estudo, né, professor Rodrigo? Não, mas alguns anos. É uma intuição bem estudada. Deixa eu te falar, toda resposta intuitiva, ela decorre, sabe de quê? De competência. Ninguém responde intuitivamente sem a caixa, ela tá completa de competência. Você já viu alguma resposta intuitiva sem caixa de competência? Não existe. A resposta, ela decorre, a resposta intuitiva, ela decorre de quê? Do raciocínio lógico e da formação que a gente tem. Por isso que eu peguei, né, o seu gancho aqui e mostrei como a sobrepartilha ela é ligada ao 612 também do CPC. Sim, com certeza. Estamos esperando seu livro, viu, professor Mazei? Mas diga, Carol, você fala um ponto, eu te interrompi, então, fui mal educado contigo. Então. Deixa eu te contar. Simone, você tem mais alguma questão assim para a gente poder... Eu não, eu acho que essa live aqui vai bombar. Eu quero depois contar quantos acessos vai ter, porque é uma aula de como acelerar mesmo, mas às vezes o advogado não sabe soluções possíveis e óbvias que estão ali presentes, né? Vai aí, Carol. Não, pois é. Então, assim, eu acho que a nossa ideia aqui, o Rodrigo, com essa live, era muito, acho que, divulgar mesmo essa questão da sobrepartilha. Né? Eu lembrei muito de você por causa do seu texto que eu li, como eu já falei aqui na live, e gostei muito. Eu acho que a gente precisa realmente de explorar essas possibilidades. Não sei se você sabe, eu, a Simone, a Dani e o Daniel, a gente tem um curso, né, de planejamento patrimonial e sucessório, e a gente tenta buscar instrumentos, né, assim, para exatamente potenciar essa discussão lá com os alunos, principalmente nos casos em que, assim, que a gente tem algumas aulas ao vivo, e nessas aulas ao vivo eles trazem os problemas deles e a gente vai debatendo, sabe?
Então, assim, eu acho que pensar em novas possibilidades, né, que na verdade não são novas, propriamente dito, eu acho que muda o nosso olhar para elas, né, que eu acho que é isso que a gente debateu um pouco aqui, o nosso olhar para elas, para exatamente ser instrumento de solução. Eu acho que a nossa ideia é, como advogados e como professores, né, assim, cada vez mais pensar em formas de resolver rápido o inventário, né, fazer uma prestação de serviço melhor para o nosso cliente. E eu acho que isso é muito bom, né? A gente consegue juntar aí a teoria com a prática. Inclusive, vou aproveitar que eu estou falando aqui do curso, dizer que a gente está com uma turma aberta e as inscrições se encerram amanhã, ainda tem algumas vagas. É um curso realmente muito bacana. Então, quem tiver interesse aí, a gente está à disposição aqui para tirar dúvida ou alguma outra coisa que seja necessário. Mas aí você vai fazer o lançamento do seu livro, né? Vou, né? Agora eu estou dependendo lá da editora. Eu estou juntando, eu tenho vários textos que eu publiquei e assim, coisas que sobraram do livro e tal. Talvez eu faça uma coletânea com vários que porque eu acho que tem bastante coisa. Por exemplo, eu gosto, é um texto assim que o título se não dá um pouco de medo, tá? Porque fala assim, policentrismo e a multipolaridade sob a perspectiva do inventário. Mas é para mostrar isso, né? Agora, já quem está falando aqui, além de recomendar o curso, que eu recomendo fortemente o curso de vocês, eu Obrigada. também recomendo, e vou dar uma deixa aqui, tá? Um ponto agora também importante. Recomendo o grande livro, um livro que a gente utiliza não só para academicamente, mas utiliza na prática aí, o livro da minha querida Carol aí de Fundamentos aí do Direito de Família, que saiu uma nova edição, obrigada. Né, Carol? Saiu. Recebi hoje a caixa, nem abri ainda. E eu acho esse livro, eu acho esse livro chique. Eu acho ele assim, é aquele livro quando eu estou na mão assim, eu me sinto chique, porque ele tem uma capa bonita, ele dá status, assim, porque tem livro que é feio, esse não, esse é bonito. Esse é bonito. Mas eu vou dar uma dica agora top para vocês aqui, hein? Eu sei que o tema é sobre planejamento sucessório, mas eu vou fazer uma provocação para vocês agora. Posso fazer uma provocação? Claro. Vocês podem até pensar se vocês escreverem um texto. E as técnicas de sobrepartilha, será que elas podem ser aplicadas ao direito de família? Aos conflitos familiares? E aí, eu já vou dar a minha posição, eu acho que sim. E sabe onde que está a base para mim? Lá no artigo 731, parágrafo único do CPC. Porque ele fala o seguinte, olha, se os cônjuges não acordarem sobre a partilha de bens, essa se fará, né, depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida, e ele remete para a partilha sucessória. Então, olha que interessante. O que a gente pode utilizar? As técnicas, todas as técnicas da partilha sucessória na partilha dos conflitos de família. E uma das técnicas mais importantes como técnica, né, da partilha sucessória é a sobrepartilha. Então, olha como é que isso é legal. Então, essa live que a gente está fazendo, ela tem aplicação direta para o direito sucessório, mas ela não deixa de ter aplicação para outros conflitos, dentre os quais os conflitos familiares. Então, os colegas aqui, é muito comum que quem faz direito sucessório acaba fazendo direito de família, né? É quase igual Cosme e Damião, né? Tá sempre junto, né? É isso. Tá sempre junto. Então, fica aí uma dica, tá? Mas é isso, assim, não sei se ficou alguma pergunta, alguma questão, mas foi um grande prazer estar com vocês. Sou fã, não só das duas, né? Sou fã das três. A Dani teve um probleminha aí, fazer a intervenção, mas sou fã. Recomendo fortemente o curso de vocês, né? Acho que é um curso fantástico, ter a oportunidade de fazer um curso com grandes profissionais que atuam aí efetivamente aí, na prática. Então, para mim, foi muito gostoso. E peço desculpas às duas aí que estão aqui, porque às vezes eu vou falando, eu sou neto italiano, às vezes eu atropelo. Então, peço desculpas às vezes quando eu fui falando. Imagina, tá? a gente que agradece a sua gentileza, tá? Foi realmente super proveitosa.
assim, eu mesmo quero rever essa live outras vezes, né? Assim, porque eu acho que foi muito legal a gente poder pensar, né, sobre essa perspectiva. E fica o desafio, né, Mazé, que eu acho que é desse olhar para o direito material e processual, né? Para fazer essa junção estratégica de aplicação nos nossos processos, né? De construir um raciocínio estratégico. E eu acho que isso é muito legal. Então, a gente quer realmente agradecer a participação conosco. Foi um papo muito bom. A gente tem algumas coisas em comum que eu sei que você adora vinho, nós também. Então, assim, a gente pode fazer outra depois, né? Assim, happy hour de direito às sucessões, né? Regado aí a muitas conversas boas. E certamente faremos outras coisas juntos aí, né, Simone? Exato. Mazei, muito obrigada. Você já deu ideia aí de mais uns textos para a gente. Isso. Deixa eu só falar então um ponto aqui, Carol, que você falou. Que as duas já estão convidadas, a Dani também. Eu vou depois uma série um projeto, tá quase tudo certo. Direito e Vinho, que era um programinha que eu tinha lá na época da pandemia, vai voltar. Mas vai ser uma série especial de Direito e Vinho. Vai ser uma série especial. Já estão convidadas as 3. Mas eu estou fazendo anúncio. E vai ser o seguinte. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um tema do Código Civil e vamos falar 20 anos depois, fazendo uma análise igual a um vinho. O vinho não envelhece? 20 anos depois, esse vinho ficou melhor ou avinagrou? Ou seja, aquela ideia... É um bom debate. É essa que vai ser a sacada da live. O que a gente esperava daquele vinho? 20 anos depois a gente estava melhor ou a gente está pior? Então, os temas vão ser analisados nesse sentido. Porque você sabe que o bom vinho melhora, mas o mau vinho piora. Então, assim, os institutos vão ser analisados nessa perspectiva. Então, 20 anos do Código Civil com direito e vinho. Aí vai ser à noite, um dia à noite, aí os convidados vão ter que beber um vinho, vão ter que estar com uma tacinha de vinho. Fazer esse sacrifício. Algumas lives lá na época terminaram comigo e com um convidado completamente bêbado. É bem a verdade. Mas nós vamos tentar essa ser um pouco mais, né? Mas, enfim. Então, fica aí, já anuncio aí. E as 3 estão convidadas. Já vão pensando aí como é que fala? Num assunto aí para a gente colocar, tá? Então, desculpa ter falado isso aqui, mas não, adorei, vamos embora. Já vou pensar no vinho que eu vou beber também, inclusive. Tem que falar, gente. Ó. Mas muito obrigada.